Oi, o Sem Censura está começando agora. Legumes e verduras são essenciais numa dieta saudável, mas nem sempre esses produtos são tão nutritivos quanto parecem e como deveriam. Pesquisadores da Embrapa ajudam a melhorar esse trabalho da natureza. Eles estão criando hortaliças mais nutritivas através de cruzamento natural, sem usar química ou sementes modificadas. Nós vamos falar dessa nova geração de hortaliças turbinadas com a Patrícia Carvalho, que é pesquisadora em ciência de alimentos da Embrapa. Muita gente simplesmente joga fora pedaços de vegetais e verduras que poderiam ser reaproveitados. A professora de gastronomia, Neide Marco, vai ensinar receitas com talos, cascas e sementes. Receitas ricas no sabor e na saúde, que ficam lindas, porque ela trouxe as receitas. Temos a presença luxuosa do jornalista Zueni Ventura, lançando o livro Sagrada Família. Zueni mistura memória e ficção para contar os sonhos e os problemas de uma família típica da região serrana do Rio nos anos 40 até hoje. Uma história sobre a vida no interior, as matinês de domingo e os namoros na praça no final de semana. A Elvia Bezerra tem intimidade com uma família ilustre, família formada por ícones da literatura. Ela organiza o acervo de 27 autores no Instituto Moreira Salles e descobriu raridades, como cartas e caricaturas feitas por Carlos Drummond de Andrade, anotações de Mário Quintana, uma coleção de santinhos de comunhão de Raquel de Queiroz. E temos a música e a presença de Margarete Menezes, comemorando 25 anos de carreira, cantando o repertório de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Margarete se apresenta hoje e amanhã no Rio, mostrando esse sucesso no show Para Gil e Caetano. Para a realização deste programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando desses alimentos que não são geneticamente modificados, mas que são, digamos, turbinados. É o quê? Um cruzamento natural, Patrícia? Isso. A gente tem, naturalmente, materiais com diversas características, né? Então, o que os melhoristas fazem? Eles cruzam os materiais que têm as características de interesse até conseguir um material que tenha e preserve as características que estão sendo buscadas. Então, a Embrapa trabalha muito junto ao produtor, que a gente tem que fazer materiais que o produtor queira plantar, né? Então tem que ser produtivo, tem que ser resistente. E nos últimos anos a gente começou também a inserir a questão dos nutrientes, que são muito importantes e dão um a mais para aqueles materiais, né? Então, mas o que vocês misturam uma cebola com a outra até chegar numa super cebola? mais ou menos isso. A gente tem materiais assim de uma diversidade muito grande, né? A Embrapa tem um banco de materiais muito amplo, não só de hortaliças, mas de outros alimentos também. E é mais ou menos por aí. Então, você vai escolhendo aqueles que têm as características que você quer, né? E cruza naturalmente. Então, é um processo longo, né? Demorado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E vocês então, procuram produtores que não usam agrotóxicos? Não, na verdade, esses materiais eles são feitos para serem utilizados por produtores de modo geral, né? Tem alguns materiais que também são selecionados para os que não usam agrotóxicos, que são os produtores orgânicos. Mas também tem os materiais para serem produzidos por qualquer produtor com qualquer sistema de cultivo. Essas fotos são suas? Não. Não são suas, Neide? Não são minhas. Não, são minhas, mas não são batidas por mim. Mas sim, são minhas. Ah, sim, mas são da referentes Embrapa. a você. Tá. São da Embrapa. São materiais... Então, o que tem de diferente nessa cebola, de uma cebola para outra? Por exemplo, essas... Na verdade, eu acho que essas são fotos do mesmo material. Mas, na aparência... No caso da cebola, você não vê a diferença, né? Mas as cebolas que a gente está lançando agora, os materiais de cebola, eles já estão vindo com mais antioxidantes do que antes, porque antes a gente não se preocupava em ir atrás desses compostos. Se a gente, na verdade, como é que você faz para uma cebola ter mais antioxidantes que a outra? Naturalmente, você tem isso na natureza.
né? Por exemplo, as cebolas brancas têm menos, as cebolas amarelas têm mais. As cebolas roxas têm um outro tipo. Exatamente. Então, só que o público gosta mais da cebola branca. Então, o que, que você tenta? Aumentar o teor na cebola branca. Que a gente acaba comprando erradamente pelo mais bonito, né? Ah, sim. Esteticamente. E o preço, né? Mais o preço, porque a roxa é saborosa, né? Mas o preço... Mas ela é mais cara, bem exatamente. Mais caro. Bem mais caro. Então, como você não pode simplesmente colocar ali para o consumidor, olha, você tem que consumir essa porque essa tem mais. Ah, mas eu não gosto dessa. Eu quero a outra, eu quero a branca. Mas a gente pode passar a gostar, né? Aí, sabendo que tem mais antioxidantes. E a cebola branca tem muita água, né? Também. De modo geral, elas têm muita água. A roxa já é mais... E tem os outros Essa aqui os é uma cebola branca ou amarela? Não, essa é a branca. Não, é a branca. É a branca? Mas tem a roxa, não? Tem, foto da roxa... A roxa é essa, né? Não tem roxa. Foto da então roxa não tem roxa. Não tem essa foto é a da mais roxa que eu vi aqui. Não tem foto da roxa. Não tem, não. Mas já foi uma cebola branca com mais antioxidantes do que a cebola branca tradicional e presente no mercado. E a cebola roxa tem o mesmo gosto da branca no tempero? Não, totalmente diferente. Você prepara um prato com a cebola branca e outro com a cebola roxa, nossa, o paladar é muito diferente. É mesmo? É muito diferente. Inclusive, eu uso muito nas minhas receitas, né, de aproveitamento a roxa. Por quê? Porque nós já estamos utilizando, reaproveitando, né, aproveitando a casca, a semente, né, o bagaço. Então, tudo que eu fizer, eu procuro usar a cebola roxa, porque acentua demais. Ela dá mais sabor. Muito mais. Sabor de cebola mesmo, mas mais acentuado. E é bem mais seca, ela fica mais vidrificada. Se você coloca a cebola roxa dentro de uma panela com um pouco de azeite e óleo e abafa, ela fica, nossa, rosinha. Por que ela é mais cara, hein? Mais difícil? Ela que pode falar. No caso. Por que é mais caro? Por que é mais caro? O custo, tem o custo da produção, né, que pode ser maior, eu não tenho números, né? A gente até tem esses números para fornecer, eu não tenho. Mas tem também a questão de quanto é produzido, porque o produtor produz aquilo que o consumidor quer consumir. É verdade. Né? Então, a demanda pela cebola branca é maior do que pela cebola roxa. Então, você vai produzir mais da branca e menos da roxa. Mesma tendo tese menos do orgânico, oferta, né? Quando todo mundo consumir orgânico, ele ficará mais barato, vai ficar mais barato, é verdade. E aí você conseguiu acrescentar mais do que? Beta-caroteno? Beta-caroteno, exatamente. Hoje a gente come cenoura que tem o dobro do beta-caroteno que tinha há uns anos atrás. É mesmo? Mas assim, então, só da Embrapa ou a gente também? Nós, pobres consumidores. A Embrapa fornece os materiais, né? A gente fornece... O que? A semente? Não. Antigamente, a Embrapa até conseguia fornecer, só que hoje não tem como, porque é um trabalho muito grande. Então, para você conseguir fornecer semente, produzir semente, precisa de muita gente, de uma estrutura que, assim, efetivamente, a gente não consegue atender. Então, o que a Embrapa faz hoje? Parcerias com as empresas produtoras de semente. Então, a Embrapa firma uma parceria, né, um contrato, e aí a empresa que faz a parte da produção e venda das sementes. Leda, posso fazer uma pergunta? Pode. Os produtos, a gente encontra onde esses produtos assim? Não é assim, um local, é em qualquer feira. Em qualquer feira encontra? As feiras, a questão é que a gente não tem hoje no Brasil, e a gente não sabe de onde vem aquela hortaliça que a gente está comprando, quem produziu, a gente não sabe nada disso, muito menos que variedade que é. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente começar a ter acesso a essas informações, a gente vai poder dizer, não, essa aqui é uma cenoura que tem mais beta-caroteno do que essa. Quando é que vocês vão ter acesso a essas informações? Essa informação, infelizmente, não deve... E a gente tem a informação para ser divulgada. Sim, então vamos divulgá-la. Não, mas o problema... Assim, a Embrapa tem a informação de qual cenoura tem mais beta-caroteno, por exemplo. Mas aquele caminho do produtor até o supermercado, isso a gente não faz.
A gente não faz esse acompanhamento. Mas vocês sabem os produtores? A gente tem uma ideia dos produtores, sim. Né? Mas você sabe quem está produzindo. Mas você não faz esse acompanhamento. Quem está produzindo, está mandando para onde, está sendo vendido em que mercado. Né? Existem, inclusive, alguns programas nesse sentido que já estão sendo implantados. Começaram com... Tem um programa, se não me engano, com maçã, tem um programa com tomate indústria, Pois que é tomate feito para a indústria. O tomate é um grilo, né? Porque o tomate, além de ser, no momento, o vilão, aqui no Rio ele é o vilão dos preços e tal. Agora Ele é também um vilão em relação ao agrotóxico. Essa questão do Tomate, o morango, né? Eles são colegas nisso. De vez em quando a gente tem esse... na verdade, o que acontece muito é o uso inadequado do agrotóxico. Né? Então, se você respeita o tempo de carência entre a aplicação do agrotóxico e a colheita, não tem problema, porque esse agrotóxico vai degradar. O problema é você não respeitar esse tempo de carência entre a aplicação e a colheita. Né? Porque você viu o filme do Silvio Tendler? Vi. A gente assistiu. Tem também a questão de... Vai à mesa, entendeu? Tem a questão do uso... Somos campeões mundiais de uso de agrotóxicos. E também tem a questão de uso de determinados agrotóxicos em culturas para as quais ele não é indicado. Então, não é que ele é proibido, né? Mas ele é indicado para uma cultura e aí o produtor acaba usando em outra porque está ali, né? Ele já comprou, ele já tem, então ele acaba colocando em outra. Aí vem, não, tem agrotóxico proibido na cultura do tomate. Na verdade, é um que não é indicado para a cultura do tomate. Tá, o tomate, então, teria mais resveratrol, é isso? Não, o tomate tem mais licopeno. Licopeno. É o que é o que dá cor. O resveratrol é a uva. É o da uva, exato. O licopeno é o que dá a cor vermelha do tomate. Então, a gente também, nos últimos anos, está lançando materiais que têm a característica de ter mais licopeno. E aí tem tomate de mesa, aquele tomate cerejinha, né? O cereja. Então... A gente agora está fazendo esse acompanhamento junto com o pessoal do melhoramento para determinadas características. Lógico, não dá para avaliar tudo, né? E também o material tem que ser bom no campo, porque senão não adianta. Então, não adianta ele só ter um monte de licopeno, mas aí o produtor planta e aí não tem boa produtividade, ou então não é resistente e tal, aí ele não... Tem alguma informação no sentido de que, por exemplo, a feira é mais fácil achar um produto mais saudável ou mais... que tenha mais vitaminas, etc., e beta-caroteno, e licopeno, etc., na feira do que no supermercado? O que a gente fala... Tem um dado sobre isso? Dados numéricos, assim, não. Mas o que a gente sabe é que, a partir do momento que você colhe, você começa a perder. Né? Porque esses hortaliças são estruturas vivas que respiram, né? E a partir do momento que você tira do solo, você começa a ter perda. Então... quanto menor for o tempo entre a colheita e a comercialização, né, melhor. Então, muitas feiras têm esse diferencial. Então, eles têm facilidade de apresentar, de vender produtos mais frescos. Que essa distância entre a colheita e a comercialização é pequena. Então, não tem armazenamento, que é uma coisa que degrada. Né? Do produtor ao consumidor. Existem algumas feiras dessas, exato. Deve fazer algum sentido essa... né? Se o produtor leva para a feira, ele faz um caminho. Não tem que armazenar, né? Porque o supermercado ele tem que... Aí deixa lá, não tem aquela pessoa certa. Ele vai vender mais barato porque ele compra a quantidade maior e não tem uma pessoa ali para orientar. Você vê, na feira, dificilmente você compra algo já passado, né? Que não Isso. Só se for o final da feira, a xepa. Mas acho que nem no final. Mas também não é passado, é só mais acabadinho. Mas não é. Eu fiquei assustado com essa informação que você deu, porque eu como tomate todo dia, no almoço e no jantar. Quer dizer, como é que eu posso me precaver? Comprando orgânico. Tomate orgânico. Vou te dar o telefone no fornecedor de orgânico que manda em casa. Porque eu como todo dia. Tem esse serviço. Não, pra gente pelo menos ter certeza de estar comendo orgânico. Como todo dia. Porque o orgânico também é difícil, porque você chega no supermercado e não tem. Ou tem a cenoura, não tem o tomate, tem o tomate, não tem a cenoura, tem um chuchu, né? Tem muita batata doce, né? O orgânico, eles se dão com batata doce. Mas... É porque tem algumas coisas também que são mais fáceis de produzir. Deve ser batata no doce, sistema orgânico, né?
porque já que você não pode usar nada, É. né, dentro da filosofia do orgânico, porque não é só também essa questão, a filosofia do orgânico também envolve meio ambiente, né, e a parte social, mas tem alguns produtos que a gente sabe que vão melhor do que outros, né? O pessoal tem dificuldade de produzir tudo no sistema orgânico. Então, tem essa... não, fruta tem poucas variedades. Isso. Né? Então, porque nem tudo se adapta bem, né? Você tem que ter um material que seja mais resistente, porque você não vai poder usar nada. E aquela verdura hidropônica, Hidropônica. É um aquilo sistema... é bom, porque para mim, assim, né, não tem a coisa da terra, né? Então, eu vejo que... a pessoa falou isso aí, o sabor, eu acho... Fica um sabor de nada, assim, eu não sinto muito, né? Lá em casa até, inclusive, a gente parou de comprar por isso. E ali tem alguma vitalidade aqui, ou é só a... É um mesmo? sistema que não utiliza solo, né? Então, você utiliza uma solução nutritiva, né? Para poder fazer elas crescerem. E tem umas características de qualidade que não são tão legais, não ficam tão boas. Mas isso é uma questão de ajuste de sistema. Mas pode ser que... Pode ficar bom? Pode ficar? Pode. Você trabalhando em cima do sistema, você consegue melhorar, para você ter uma qualidade melhor do produto, né? É porque, como não tem... O que eu já ouvi aqui no Cienciassora é que é pior. É pior em... Eu acho que seja, porque... Não é bom para a saúde, é não tem pior para a muito saúde do trabalho. que... Não tem muito trabalho em cima dessa parte de hidropônico. Assim, o foco maior é no produtor ali tradicional, orgânico, que trabalha com solo. Porque você já sabe, né? Então, quando você não vai a fundo no sistema para ver quais são os problemas, aí fica difícil, você não consegue melhorar a qualidade, né? E não tem muita gente mexendo com isso, não tem muita gente usando, plantando, e aí não tem muita gente trabalhando nisso. Beleza. Olha aqui, Neide, me conta aí. A Neide dá aulas de reaproveitamento de alimentos no SESC. Era formada em gastronomia, fez pós-graduação, né? Estou fazendo pós em patisserie. Especializada em culinária de micro-ondas. Também. Você adora cozinhar? Eu amo. Eu acho que eu já nasci, né? Eu adoro cozinhar. Eu trabalhei um período, me aposentei. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu mais amo. O quê? Uma faculdade de gastronomia. Fui fazer a faculdade de gastronomia. Cheguei lá, achei que eu não ia conseguir, porque muitos anos fora do estudo, né? E eu achei que eu só ia lá, só ia cozinhar. Ficar, não é nada daquilo, né? Você tem a parte toda teórica, tem deve ser barato. várias matérias. Então, eu falei, meu Deus, vou desistir. Não, mas por incentivo das professoras, porque elas foram, assim, fantásticas. Não, você continua, porque na minha idade, encarar uma faculdade de gastronomia, e todo mundo fica te olhando assim, o que tu vai fazer? Garotinho, né? Só que vai tem ser garotinho, chefe, só tem chefe. Porque tá na moda ser chefe, É né? verdade. É chique É agora. chique, Aí falava assim, o que vai fazer aqui? Vai fazer o quê depois de formada, né? Aquele negócio todo. Aí eu falei, não vou desistir. Fui. Mas só que na parte prática, eu domino, né? Claro. Então, o que eu mais gostava era aquela parte de criação. Quando era para criar, eu adorava, porque eu adoro ficar criando. Eu faço releitura de pratos, eu não fico seguindo receitas, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, me deu uma receita e não deu certo. Mas não é para você fazer aquela receita, é para você seguir o básico. Dizem que vocês que sabem cozinhar não ensinam pra gente o pulo do gato, né? Ensino, sim. Eu pra ensino. gente que não sabe. Não, eu ensino, sim, eu ensino. Tanto é que eu fui fazer o estágio, né? Eu estava na faculdade, fui convidada para fazer estágio no SESC, né? Nossa, eu amei aquilo ali. Aí larguei cozinha francesa, cozinha italiana e resolvi ficar no aproveitamento de alimentos, né? E olha só, ela fez uma releitura de alguns pratos. Miller, mostra aqui pra gente. Um barato, tem carpaccio de abóbora. Mostra aqui, Emília, pra mim. Tira a tampinha ali do como é que é mesmo? Do tabule. Tabule. Deixa eu pegar aqui as receitas, antes que eu me enrole nessa. Tabule de cascas. Aí tem casca de banana. Carpaccio de abobrinha, né? Carpaccio de abobrinha. Quiche de talos. Pavê de casca de banana. Essa é a Neide. Uma Neide delícia, inventa, por sinal, né? Com certeza. Esse carpaccio de abobrinha tá lindo. Né? O que é aquilo ali em cima? Um vinagrete? É um vinagrete. Cebola, alho... Não, cebola, cheiro e tomate cebola, só. Nem coentro? Não tem coentro, não. Tem só salsinha, cheiro... não tem, não.
Ainda trouxe um galinho de alecrim lá da minha casa, eu coloquei ali para enfeitar. São tudo fotogênico, né? E é saboroso, hein? Muito saboroso. Aqui tem no... Bota aqui em cima, que eu acho que Esse vai aqui é o ficar mais... carpaccio? Só para diferenciar, sabe assim? Olha que linda, ela pica Tá tão lindo. bonitinho. Ela usou cebola roxa. Eu usei, eu não falei que eu uso cebola roxa? Usou cebola Eu roxa, uso olha cebola aqui. roxa, com certeza. Ficou lindo, igual Aí eu uma temperei coroa, com assim. limão, com azeite e vinagre. Ele fica super saboroso. É fácil de fazer. A abobrinha fácil. cozida? Abóbora, ela é... Essa aqui não é uma abobrinha, é uma Ah, não, uma abóbora abóbora? paulista. Ela parece uma abobrinha, né? Mas na realidade... Tá. é uma Já sei, ela é mais bojuda em bojuda. cima e desce mais fina. Isso mesmo. Aí você aproveita e recorta. O que você faz? Como eu sou fanzoca de micro-ondas, você pode cortar bem fininho, coloca dentro do refratário no micro-ondas, né? Tipo, 40 segundos está pronto, tá? 40 aí, segundos. se você não tem, aí você põe água para ferver, né? E vai colocando aos poucos e vai retirando para que não desmanche, né? Aí deve O ideal ficar é o quê? cortar bem fininho. uns 4 segundos. Rapidinho. É rapidinho também. Porque você É tipo coloca escaldar, água né? escaldar. Porque senão desmancha, fica feio, né? Assim tá lindo. O importante é cortar bem fininho, né? E com a casca? E com a casca. Você raspa a casca ou não? Não, Você só lava Só bem? lavo bem e cortei com a casca. Aí depois Ficou você lindo. arruma no prato. Eu pensei que fosse tá bom. abobrinha mesmo, abobrinha. Não, Porque ela tá verdinha não, na borda. Mas eu me sabe- lembrei que é aquela aquela bojudinha, mesmo. assim. Não é abobrinha, não. É ela mesmo. Ela fica muito saborosa. Não, mas você pode fazer com cenoura. Isso aqui não precisa fazer só com abóbora. Você pode usar cenoura, você pode usar nabo, você pode usar beterraba para fazer o carpaccio. O carpaccio você faz qualquer legumes. E fica Olha que tão saboroso maravilha. quanto esse. E fica um prato bonito, né? Fica, tá muito bonito. Vamos lá, e o tabule de cascas? O tabule. Tabule leva, além do trigo para quibe, claro, casca de pepino, casca de banana, Isto. casca de batata doce roxa. Ai, eu adoro batata roxa. Lá em Minas tem doce de batata roxa. Né? Tomate sem semente, você Sem não tira a semente. pele, não. Você Tiro a pele. Tira a pele. Tiro a pele. Cebola, hortelã, azeite e limão. E a cebolinha E fica roxa. com cara de tabule mesmo. E cebola roxa. é uma delícia. Não, Evan, a partir de amanhã eu só vou pensar em cebola roxa. Só vai Né? querer. Depois dessa Tenta declaração, fazer. né? É muito boa, né? Nunca alguém tinha me falado que existia essa diferença de Não, sabor. muita diferença. Come cebola, Zeni? Não, cebola não gosto não. Não, é muito Tira a boa. cebola. Vai então. ver que é porque você não come a roxa. Come Eu a vou roxa. comer a roxa agora. Você vai Todo mundo. gostar. Vamos fazer o clube da cebola Clube roxa. da sair cebola daqui, roxa. primeira É coisa que eu vou verdade. Mary, Zeni, quer uma cebola? Ah, meu Agora- Deus. E aqui nada é cozido? Não, aqui Tudo cru, não, né? aqui é cru. Agora a batata doce, a casca da batata doce, eu dou uma escaldada. É a única coisa. Para trabalhar com a casca, trabalhas com ela crua quase sempre? Não, sempre não. Tudo vai ao fogo, né? Com a casca crua, a não ser suco. Se você for fazer suco de frutas, né? Aí o que você tem que fazer? Tem que selecionar bem a fruta, tem que higienizar bem para que você possa consumir, né? Porque o que eu faço com a fruta? Eu pego a fruta, faço a salada de fruta. E da salada, da casca, eu faço o suco. E do suco eu faço o doce. Como? Da casca, como é que se diz? Cortou a fruta, fez salada de fruta. Fiz a salada de fruta. Aí você pega a casca da maçã, a Aí casca a da casca, manga. Isto. Aí eu faço o suco. Fiz a salada, faço o suco, bato tudo. Com a casca? Com a casca. Bato no liquidificador, coo É um e suco faço... misto? Fica maravilhoso, É tá? mesmo? Aí aquela Quando você fibra, vai coar, fica aquela... aí eu faço um doce. Aí tipo um bagaço. Tipo um bagaço. Eu faço para rechear bolo, para enfeitar cupcake. Eu faço um monte de coisa. Tudo, ela dá nada. E hoje eu estou falando, hoje eu fiz cupcake que é pro Sesc mesmo, né? Fiz de casca de abóbora com recheio de doce de abóbora. Eu quase que trouxe, mas aí eu tinha que trazer o que estava no programa. Uma delícia. Quiche de talos. De talos. Aqui. O quiche, né? A massa é normal, né? Normal, massa de A massa, quiche. só o recheio. Farinha de trigo, que manteiga, varia. água e sal. Água e sal. Aí aqui E tem o talo recheio? de Agrião. o talo do agrião, do brócolis e do espinafre. Mas você pode colocar o que você quiser, tá? Leite, queijo ralado, Isso. alho picado. A gente vai disponibilizar essas receitas no site Tá, do programa. pode. Só pra gente não ficar. Ah, 2 tá colheres bom. de farinha de Com trigo, sabe certeza. assim? Não é que é mais fácil? Com E certeza. agora então pode usar, sei lá, talos de quê? Pode usar folha de aipo?
bastante, não só pode quanto deve, que fica aqui um paladar Delicioso. maravilhoso. Porque o brócolis, o brócolis comum, Aham. a folha refogada como couve, é melhor Não, que couve, você pode né? usar à vontade. Folha, o que Pode você usar quiser. tudo isso. Tudo, tudo. Você pode usar o E que pode usar quiser. essa rama da cenoura? Pode, rama da cenoura, do nabo, da beterraba, o que você tiver. Fica uma delícia. Essa rama aqui. Ah, ó. fica ótimo isso aí, maravilhoso. Pode usar aqui o talo e a rama. Pode usar tudo junto. Pode fazer soufflé também, que fica maravilhoso Com os talos. com os talos. Soufflé, pode fazer pastinha, aperitivo com... E você mistura com o quê? Com maionese ou com queijo Você pode cottage? usar com queijo cottage. É. Que é mais Como- saudável. é saudável porque eu também trabalho na linha light diet, né, que é mais assim, então eu procuro usar sempre nada que... Eu adorei isso de fazer na sequência. É, assim. faz sim. Você faz muita Agora, o que coisa. você faz para isso ter gosto? Porque, eu vou te explicar por quê. Porque eu Aham. sou um desastre na É, eu cozinha, mas sei eu disso. tento. Então, Eu sei que as pessoas sempre falam isso. eu faço leite de amêndoa. Aham. Aí, bom, cor, não sei o que lá. Aí fica o leite lá. Ah. Aí sobra um bagaço grande, Ah. assim. Eu já tentei fazer uma pastinha. Ah. Mas eu não, ficou assim, Mas é entendeu? tempero. Parecendo pastinha de restaurante macrobiótico, Ah, sabe? meu Deus. Mas sabe o que Não que tinha acontece? gosto de nada. Não, mas sabe o que que Com todo acontece? respeito aos macrobióticos. Sabe o que que acontece? Cozinha, para você cozinhar, primeiro você não tem que gostar, você tem que amar. Porque você faz qualquer coisa com essa folhinha aqui. Só depende de você. Não, Mas depende aí, do talento, querida. Tu não, tem, tu não tem. depende se você gosta, você vai assim, vai falar, Não, meu, mas a o gente que eu vou mistura fazer e não com fica isso? igualzinho, não fica gostoso. Fica assim. É porque faltou um temperinho ali, um temperinho aqui. mas aí que você tá, isso é um coloca- talento. aí você coloca, você vai Ah, mas tem uma coisa que eu acho que... Ah. Eu acho que é uma verdade isso aí. Tem a coisa assim da mão. Tem pessoas que claro. têm uma coisa, qualquer... Olha, minha mãe mesmo, minha mãe cozinha muito bem, Dona Diva, vou até mandar um beijo pra ela. Dona Diva. Minha mãe cozinha qualquer coisa que ela faça, assim, a mínima coisa que for, é um sabor, uma coisa mais simples. Então, eu acho que essa coisa também da mão, né? Não sei o que é, eu acho que é mão. Eu não acho que é cozinho tão bem assim. talento. É A uma pessoa coisa abre a geladeira, impressionante. tem 3 É. gestinhos, a pessoa faz uma coisa. Eu não faço. Tem gente que fazer. sabe no olho, né? O que deve botar no olho, assim, tá. É. Eu, quando faço uma coisa, tenho que estar provando, né, se tá bom. Tem gente que no olho vai, É. aquela facilidade. É isso mesmo. Eu É leio a receita engraçado. 50 vezes. Não, é Não verdade. fica com gosto de nada. Você Leio a sabe. receita bastante, corto tudo, fica tudo bonitinho, assim, sabe? No É, eu potinho. acredito. Mas na hora que Mas não mistura, dá certo. não fica Não, com eu gosto de sei, nada. porque quando eu fiz a faculdade, nós tínhamos um grupo de 4, né? Então, chegava lá, de aula era prova de criação. Aí, o que que acontecia? Ninguém fazia nada. Neide, você viu o quê? Eu falei, o que que tem aí? A gente vai fazer o que tem. Aí a gente vai se virando, sabia? E porque também, eu trabalhei muitos anos na empresa, numa multinacional, e eu dava aula de micro-ondas no Brasil todo. Então, eu chegava Aula de lá, micro-ondas, eu que chegava, maravilha. assim, por exemplo, no interior da Bahia. Não tinha nada. Eu tinha que entrar no supermercado, olhar assim o que que tem e elaborar a receita ali. Então, disso você vai Pegou uma cancha. pegando, né? Então, eu fazia muito disso. Eu não tinha nada assim, eu não tenho nada assim. Tanto é que, Neide, a receita. Eu vou fazendo, eu vou metendo até chegar a receita. Eu parar para fazer é meio complicado. Mas todo mundo sai sabendo. É intuição? Eu acho que sim, acredito. O recheio leva os talos, leite, o recheio comum, né? Leite, o queijo recheio ralado, é um pouquinho de isso. farinha de trigo, aí você Isso, cria um recheio. Aí você cria para Cria um ficar... recheio. Mas fica muito saboroso. Você tem que provar para você ver se não tem Nós sabor. vamos provar no final, não vamos dizer. Não. Provar. Tem muito sabor. E o pavê? E o pavê? Desce a quiche, sobe o pavê. Olha o Ó, pavê. Zeni! Esse Olha é o pavê de pavê casca de banana, casca de Zeni, banana. quem diria, hein? E a banana tá lá, o mesmo, né? doce pronto. Ah, porque você pegou a banana, fez o doce. Não, você pega a banana inteira, coloca dentro da panela com bastante água e deixa cozinhar. Isso para quem não tem muita prática de micro-ondas. Senão você põe tudo no micro-ondas e cozinha tudo, é muito mais rápido, né? Aí você coloca, depois dela cozida, você escorre aquela água, pega a casca, massa com garfo, né? Bem massadinho, mais nada. A casca. Ela vai fazer um cremezinho. Você massa bem bonitinho. Aí pega o biscoito, molha no suco de laranja e vai fazendo as camadas. E por cima tem o chantilly com canela. Mas peraí, a banana se mistura com o quê? Com açúcar e canela? Não preciso. A casca, nada? Você vai Ela ver. é doce? Ela vai ficar doce. Por quê? Porque Por eu vou quê? cozinhar a banana inteira com água.
a banana inteira, ela vai cozinhar. Então, o gosto da banana já vai passar para a casca. E quando eu amassar, já está saboroso. E essa casca mesmo, você pode fazer bolo, você faz brigadeiro de casca de banana, você faz bife à milanesa com a casca da banana. Nossa, banana você faz uma infinidade. Aqui nesse livrinho tem tantas receitas. E o Sesc, esse livrinho... Eu dou aula justamente, porque lá eles têm um programa do governo federal, né? Então, o que acontece? Eles doam essas verduras, legumes, frutas para as instituições. Então, eu preparo as cozinheiras, as funcionárias a utilizar o alimento todo. Porque vai render muito mais do que renderia uma E esse quando eu fui fazer o estágio lá, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Não pensei em ficar lá. Eu trabalhei agora na Rio Mais 20, nós fizemos também várias coisas, levamos para lá. E foi assim, muito legal. E quem come não diz que é aproveitamento de alimento. E as alunas ficam assim encantadas, né? E não há preconceito? Sobre Não, sobre as talos receitas? Não tem, porque... Mas na hora que você chega numa comunidade, para preparar as cozinheiras do colégio, elas vão olhar para você e vai falar, vai amassar a casca de banana. Não, isso entendeu? Tem sim. Mas aí eu nem falo muito, Você nem vê, né? Eu nem vejo. Então, o que acontece? O importante é o prato pronto. Você sabe que na hora que elas provarem, você ganhou, né? Ganhei, então nem me preocupo com isso. Não é? Porque se você falar isso, às vezes você fala... Não, se você falar, nossa, isso... Ih, tô fora, igual o diet. Ah, e você quer alguma coisa... Olha, é diet. Ih, diet eu tô fora, não quero. Entendeu? Porque não conhece. É porque o diet mal feito é ruim. Entendeu? Você não tem sabor, é aquilo que você fala, né? Olha, eu trabalho também, eu sou voluntária de uma ONG e lá eu sou responsável assim, por várias famílias. Então, nós fazemos uma festa lá, toda da linha lá, só diet, os doces todos diet, né? Então, você come tudo que você normal e na versão diet. E olha, a minha barraca é o que mais vende. Entendeu? É o que mais vende. Eu faço bolo de aipim, cuscuz, bolo de milho, cocada, pé de moleque, tudo da linha diet. E vende aqui tem, tudo. Nesse livrinho, a Gastronomia Sem Desperdício, do Sesc, tem bolo de mel, panqueca de iogurte, mingau, paçoca, tomate recheado, cuscuz, bolo de farinha de mandioca, bolo salgado, bolo doce, pudim de leite, tudo. Muita coisa. Pão de abobrinha verde. Isso. Que na hora que a gente abre, a gente dava um sujo. Pão de pepino. De pepino, é verdade. É muito... Essa é uma excelente forma de aumentar o consumo das Isto. hortaliças, né? Que Claro. é tão baixo no Brasil. Fibra Ainda da saúde, muito, né? Então, você tem uma... E economia. Exatamente. Economia, com A gente certeza. consome pouco dessa forma, você aumenta o consumo de uma Isto. forma bem gostosa, né? Então, é uma coisa assim muito, muito interessante. É bom para muito criança também, né? muito Que se bom. disfarça, um monte de coisa. Nossa, eles nem sabem que estão comendo. Aquela que fala, ai, não como verde, né? Você apronta ali para ela. É verdade. Olha Valeu só, mesmo. brigadeiro de casca de banana. Ah, não gosto, todo mundo come. Brigadeiro de chuchu, docinho de cenoura. E outra coisa, brigadeiro de feijão. Todo mundo come, acha Mas maravilhoso. todos os brigadeiros são à base de leite condensado? como Esses são. tradicional? Tem que colocar. Por exemplo, se eu fizer com brigadeiro de feijão, eu tenho que colocar o... Porque ou você põe, ou então coloca o açúcar mascavo, tá? Ou então o leite em pó, que dá no mesmo. Então, você põe o leite condensado que... Então, Cuba. mais rápido. Tá certo. Depois dessa, só intervalo, né? A gente volta já já. Sem Censura, o programa da TV Brasil. Mestre. A gente chama ele assim. Mestre Zani Ventura. Um livro novo na área, hein? Sagrada Família. Muito bom. Já li quase a metade. Ah, é? É, muito bacana. Mexe com a memória, mexe com o seu tempo de menina? Mexe com todos aqueles fantasias e fantasmas, né, da adolescência, da infância. É um livro que fala de uma cidade do interior. É, uma cidade fictícia, É. mas evidentemente que tem informações de várias cidades por onde eu passei, né? Além Paraíba, Ponte Nova, Nova Friburgo,
mas é uma cidade, enfim, imaginária, né? É, uma cidade imaginária. Essa Tia Nonoca é uma figura. Né? Essa está fazendo muito sucesso. Muito sucesso, Tia Nonoca pronta. É daquelas tias que é pronta. Ah, Zani, me conta. Me conta como é que você decidiu escrever primeiro. Pois é, na verdade é um pouco aquele negócio do livro que te escreve, né? Porque essas memórias me perseguem há 10 anos, pelo menos, né? Que eu trabalho aí com essa hipótese de fazer o livro, porque, enfim, são memórias minhas, né? Mas também memórias dos outros, né? E memórias inventadas, né? São 3 tipos de memória. E o resultado é esse, desse livro, quer dizer, essa família é uma família típica, né, dos anos 40. Esses anos, né, foram uns anos assim, muito pouco estudados, né, porque você tem os anos 50, os anos 70, que são os anos de chumbo, os anos 60, os anos rebeldes, né, os anos né, que não terminam, os anos 50, né, os anos dourados, aquela coisa, e os anos 40, que seriam os anos obscuros, porque era uma época de muito recato, né, de muito pudor, né, e de muita hipocrisia, né, as coisas eram só feitas de baixo pano e tal. E essa época me marcou muito, foi a época da minha adolescência, infância e adolescência. Então, quer dizer, essa família daí é uma família, quer dizer, que de certa maneira condensa um pouco de valores e comportamentos, né, das famílias daquela época, né. E tem muita gente se identificando, isso é muito engraçado, né. Porque, olha, eu conheço aquele farmacêutico, então, do seu livro. O Marcos Vilaça, Marcos Vilaça, né, que é um grande intelectual, querido, né, ex-presidente da academia, ele mandou, aí fez uma leitura crítica assim, muito interessante, e dizendo que é de uma cidade do interior de Pernambuco também. Tem todas essas mentiras, todas essas hipocrisias, todas essas histórias. Histórias que a gente sabia que comentavam quando a gente era criança, a gente não podia ouvir. Mas a gente sabia, porque eles falavam alto. Sim. Acho que eu não sabia, não Você era acaba assim também, ouvindo, né? né? Com certeza. Margarete é mais nova que a gente, mas a tua mãe deve contar isso. Ah, com certeza. Aliás, aqui nessa Minha bancada mãe, só meu pai. eu conheço essas histórias Não, dessa época. esses anos 40, eles vão para os 50 também. Claro, isso não é exatamente. Eles vão passando, não, tem gente assim até hoje. Até hoje, não. Exatamente. A hipocrisia continua existindo. O Cacá Diegues, né, grande cineasta, ele disse isso, falou, olha, essas histórias aí, quer dizer, esses valores, né, esses preconceitos, tudo existe em algumas camadas da sociedade, né, na periferia, no interior e tal. Claro que muita gente melhorou, né? Assim. Eu acho que no Nós, campo geral... Não, porque é uma época de muito armário trancado, né? E hoje as coisas estão mais, né? Estão mais claras. e As tal. pessoas melhoraram. E como as mulheres se davam mal, quer dizer, como sofriam no começo. Aí você descreve Douglas e Cotinha, a noite de núpcias, que tristeza, né? Que Tristeza. frustração. Não, né? E depois de outras moças que eram tidas como tão atiradas e que, na hora, quando tinham a iniciação sexual, era um desastre de falta de intimidade com o homem, né? Com o rapaz, era tudo com o próprio na aparência, corpo. com o próprio corpo e com o corpo do outro, então era Nossa, não é uma frustração enorme. Devia ser um né? desacerto também. Não, esse episódio, por Porque às acaso... vezes a pessoa não podia nem escolher, né? Era uma coisa que era imposta também, né? Não, Então- é realmente grande vítima, né? Quando você olha hoje o movimento, claro, tem muita coisa a conquistar, mas há hoje um avanço muito grande, né? Porque, por exemplo, o que você tinha? Você tinha a família, né, típica, né? Aquela do patriarcal, né? Que você tinha o homem, o pai como o provedor, né, único, e a mulher é subalterna, né? Ficava lá lavando roupa, no máximo ela lavava, cozinhava para fora, né? Para ajudar, né, no orçamento da casa e tal. Mas em valores como obediência, como a fidelidade só para a mulher, evidentemente. A culpa, Então, né? A a culpa que a culpa. mulher carregava sempre. Como atrapalhava a vida sexual, não é? Que exatamente. você... Não, esse episódio, né, que você refere, esse é um episódio absolutamente verdadeiro. Ele foi, enfim, transcrito literalmente. E é esse choque dessa menina que era até, né, enfim, na cidade, era mais liberada, né, enfim. E, no entanto, ela não conhecia nada do corpo humano do homem, né? Então ela se choca quando vê que tem pelo, né? Quando vê que algumas partes, né, crescem de tamanho em determinadas situações. Então. E aí ele devolve, né, essa mãe e tal, porque ela foi um choque absoluto. Então essas coisas, né, diante da nossa sociedade hoje, que é toda ela permissiva, né, até um pouco demais, tudo é explícito, né, tudo é escancarado, né, você conta tudo, fala tudo, mostra e tal.
E às vezes até perde um pouco a graça, né? Porque eu acho que um pouco, né, daquela sensualidade daquela época é exatamente que era tudo meio Que escondido. vulgaridade né? não é bonito. Não é bonito. Nunca foi não é bonito, eu acho. Não é exatamente essa coisa escancarada, né? Quer dizer, a pornografia, né? A obscenidade. A falta de delicadeza, né? Falta de, exatamente, de sutileza, Delicadeza, delicadeza, né? Você mostra tudo, você escancara tudo. Então é curioso esse choque, né, entre essa época de hoje e aquela época. É claro que eu não estou propondo voltar, né? Mas eu acho que alguns valores, né, Poderia ser conservado. podiam conservar. O recato, por exemplo, eu acho... Mas não precisava escancarar tanto, né, Não, também. não precisava ser Não tão... é? Porque não tem muita graça, né? Você perde um pouco a graça. Porque Né? fica As todo roupas mundo hoje muito são, parecido. com Se você certeza. olhar uma roupa, É. se você olhar uma fila É. de uma boate hoje, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos Jardins em São Paulo, onde na Bahia? Uma Olha, boate. Rio Vermelho, Boate, Rio Vermelho, aquela... Você vai levar um susto, porque as pessoas parecem um uniforme de piriguete. Entendeu? Eu acho que não precisava também ser assim. Não precisa ser um uniforme. Com Né? certeza. Então a pessoa coisa tá pode muito, ser elegante de outras E maneiras. o inverno, não tem muito mais diferença de verão e inverno, né? As Não, roupas porque são a coisa toda, né? tudo de exuberância. fora. Pra que também tanto, né? É muito legal, os corpos são muito bonitos e tal, mas não precisa mostrar o tempo todo. né? fica aquela... Sei lá, eu acho Exagero. isso. Não sei se é porque eu não sou jovem, não estou podendo usar o modelo piriguete, aí fiquei achando isso. Pode ser também, né? Mas eu acho que falta um pouco de Agora, senso. esse momento é curioso, né? Para usar uma palavra da época, de senso. Mas, viu, Leda, é um momento que, né, digamos, da invasão cultural americana, né? Época da chegada aqui, né, dos filmes, enfim, sucesso, né, de Hollywood, é a chegada da Coca-Cola, né? Dos seleções, né, do Liberdade, né, tudo. Que bom, entendendo? Que bom, tem aí. E a Coca-Cola, por exemplo, nessa cidade, é um choque a chegada, que é uma das moças, né, quer dizer, mais provocadoras, e ela tomava Coca-Cola no gargalo. Isso era um escândalo, né? Isso foi um escândalo, porque era uma obscenidade. Mas de noite você dança, né? Tem a dança garrafa. na garrafa, no gargalo. Né? Mas foi um escândalo. Primeiro que era uma bebida que era horrorosa, né? Todo mundo dizia que, né, fazia mal, porque você botava um prego enferrujado, o prego limpava, aquilo ia para o estômago, né? Desentupia a pia. Desentupia a pia. Enfim, então tem todos essa E a gente se acostumou, né? esse pano de fundo que é, enfim, a Segunda Guerra Mundial, né? Chegando, né, os ecos lá na cidade, e a ditadura do Vargas, né? A ditadura do Estado Novo e tal. Então é um pouco como é que tudo isso chega a essa cidade, né, do interior, que naquela época ficava culturalmente, né, e psicologicamente a quilômetros, milhares de quilômetros de distância da capital, né, onde tudo acontecia na capital e tal. Então é um livro de cinema. O filme né? demorava séculos para chegar, né? Pois é, o negócio do cinema. Anos. Se bem que as pessoas iam muito lá para namorar, né? Não para E no cinema nem prestava atenção no filme. Você ia realmente ficava lá no canal atrás, né, o lugar onde você namorava. Últimas lá filas atrás, disputadíssimas. você fazia coisas, né, indecências para pegar na mão da namorada, que era o máximo que você conseguia fazer, né? Tem um casal aí que leva um ano para dar o primeiro beijo, né? E um beijo, quer dizer, não é beijo de língua. É que a irmã Quase pergunta, não né? De seria. língua e a outra. Você Pois só é. pensa... Pensa em decência. É, porque a outra pergunta se era de língua, mas era assim mesmo, né? Aí eu já li o livro, ela leu. Eu né? li. É, claro. Trouxe para você autografar. Mas você é do Instituto Rio? Moreira Salles. Não, do Instituto Moreira Salles eu sei, eu não sei de onde você nasceu. Nasci em Mombaça, Ceará. Ah, então é por isso também, é E interior. nasci em 1947, então peguei justamente, eu vivi essa Por isso época. que eu falo que Eu passa vivi- dos 40, porque em Juiz de É Fora verdade. também eu vi muito isso. Isso quer dizer, Juiz de Entendeu? Fora. Juiz de Fora vacilou tem até hoje, né? Porque tem até hoje no Brasil inteiro. Algumas pessoas ficaram nos anos 40 de alguma maneira, né? No preconceito, na hipocrisia, tabus, né? no Dos tabu. estigmas, né? E tal. Me lembra aquele estigma um dos maiores estigmas da época, da mulher, né, que estava falando, é ser separada, né? Ah, Isso aí é. ela estava perdida, nossa. né? Ela é Estava perdição, perdida. né? Precisava ter muita coragem uma mulher para se separar naquele Separar. tempo. Você vê que Não depois era vinha... convidada, era Não era. desdenhada, desprezada pelos outros. Não, Né? era um horror, Mesmo né? que ela Você se não tinha- comportasse. É. Não interessava, porque aí, Tinha né? que redobrar os cuidados com o comportamento, porque de saída já, pela condição, pelo estado civil, já era
Neguinho já olhava desconfiando. Porque o importante não era ser, era aparecer, né? Quer dizer, É. essa coisa. Você podia até fazer, tá? Contanto que não se soubesse. Como antes, fazia tudo escondido. Fazia A tudo Raquel escondido. Jardim fez um livro, a Raquel Jardim é uma escritora mineira, que você deve saber. Conheço. E ela fez um livro chamado Anos 40. 40, que é um livro É, delicioso. mas né? delicioso. delicioso. E a Raquel fala, tem uma hora que ela diz assim, parecer direita. Porque é mesmo, tinha que parecer direita. Ser aquela uma coisa- tão importante. Sair da Maquiagem. linha, ouvi muito Sair, isso. Sair da linha. Sair da linha. Dar um mau passo, né? Que imagina. Dar um mau passo. Olha as aquelas expressões. expressões, né? Quer dizer, a mulher estava perdida, né? Não, essa coisa, né, também, né, por exemplo, avançou muito em termos de comportamento a homossexualidade. Naquela época era um horror, né? Quer dizer, tinha aquele, né, o solteirão de hábitos estranhos, né? Que tinha, por exemplo, né, minha família tinha um desses rapazes, né, que, como dizia minha mãe, né, que sonhava que eu fosse assim também, isto é, que deixou de namorar, deixou de casar, tinha as moças mais bonitas a fim dele, só para ficar com a mãe, entendeu? Porque assim, não era nada disso, coitado. Coitado, Ele devia sofrer pra sofreu, caramba. E ela exaltava, viu? Isso Então, é que é filho, isso é que é filho. E às vezes se casavam. Eu, na Tinha minha que se cidade casar, tinha né? um que se casou e teve 7 filhos, coitado. Ah, é? Mas isso era Se casava, era uma impensado, coisa. né? Depois tinha que ter uma vida dupla, uma coisa meio escondida e tal, claro, mas Agora, era oficialmente casado. a grande vítima realmente era a mulher. Né? A mulher foi mais Realmente vítima. sofria, né? Porque a sociedade toda, a própria mulher contribuía, digamos, para isso, né? Porque essa coisa do patrulhamento do comportamento da outra, né? Aí entrava inveja, entrava, né? Sabe uma coisa que eu via aqueles casamentos, as noivas entravam tão trêmulas na igreja. Quer dizer, hoje você vê como as noivas entram sorridentes, descontraídas, muito menos nervosas. Porque antes, além da cerimônia, que tem todo aquele, né, aparato e tal, ainda tinha a primeira noite pela frente, né? Que aquilo devia gerar uma tensão. Nossa, Não é? Horrível, é. Então as noivas, eu me lembro de noivas muito trêmulas entrando nas igrejas de Fortaleza. É uma boa imagem, hein? Noivas trêmulas Eu é me maior. lembro uma que entrou no vestido de organdi, das costas dela tremiam. Devia ser horrível casar com aquele Sem peso. saber, né, o que ia acontecer. Você né? ia Era pro. um- Né, você jogava num abismo, desconhecido, você não é. sabia o que era. Não que tinha um acontecia. amor, né, assim, né? Tava casando por situações, né, de imposição. Tem até uma Mas música mesmo- que o Agnaldo Timóteo gravou que fala sobre isso, né? É. Aquela coisa que a noiva chega ao pé, é branca, é radiante, vai a noiva, ao pé do altar está chorando. Todos dirão que é de alegria, mas dentro sua alma está gritando Ave Maria. Agnaldo Timóteo gravou essa música. Era tenso, hein? Era tenso. Agora é uma história cativante, né? Porque a gente vai se envolvendo, já vai torcendo, vai se... As pessoas riem muito Se com o livro. Eu até fiquei meio encantando. surpreso que eu não fiz o livro assim, não é um livro de humor, digamos, mas as pessoas, não sei se você teve essa reação, dizem que riram muito, que riem Não, muito eu não no ri livro. muito não, mas tem o bom humor no meio e isso é importante, senão algumas situações ficariam exclusivamente trágicas, não é, Sueli? Mas não é um livro, eu não ri tanto assim, não. Eu acho que eles se chocam, as pessoas riem porque com situações e personagens assim tão diferentes, né, tão surpreendentes, que aí, às vezes, a reação é essa, né, ele ri, né? Agora, porque tem realmente umas coisas, umas expressões engraçadas que você entremeia. Ah, tem umas que você situações, entremeia. aquelas situações com o farmacêutico, aquele garoto fofoqueiro que vê tudo. Que dizem que é o alter ego do autor, né? O É. autor sou eu. Eu já ia perguntar se você foi um menino assim muito atento. Você foi um menino peralta e Estava atento. olhando, foi assim. Embora eu tivesse sido, eu ia ser padre, né? Isso foi depois da perda, digamos, da vocação, né? Porque o livro, na verdade, né, é da perda da inocência, né? Quer dizer, é um pouco isso, né? Esse choque com a vida, né? Com todas as, né? O modernismo chegando. O modernismo a Coca-Cola aí chegando. simboliza tudo. Não é? O chiclete, me lembro dos chiclete. sonhos de consumo dele, o chiclete, né? Chiclete Chegando. era o sonho de consumo do Em menino. 42 chega o chiclete nessa cidade, ele chega no Brasil, na Coca-Cola, seleções também, todo mundo leia, assim, nem lia. Meu Meu tipo tipo inesquecível. Meu tipo inesquecível. Eu adorava. Até hoje, eu uso Eu mesmo leio essa até expressão.
Ninguém entende muito o meu tipo de esquecer, mas é dessa sessão. É dessa, e tem até hoje, né? Ele fazia o maior sucesso. Eu não conheci muito. Não, então é Não, da Margarete, Margarete. não é da sua época, não, Eu sou Margarete. de 60, 61. Pois é, tem gente que nasceu em 61. Tá vendo? 61. É mole. E fala, né, Zé? Ah, Zeni, grande figura. Mas é muito legal porque fala do. Reconstrói uma história, né? Já tem tem um que é quase político, né? Já se pendura no emprego do outro, né? O outro já é o Exatamente, chefe, não que ele tem vai isso, fazer tudo. Ainda Não, não e cheguei tem- ao final. Não, e tem personagens, por exemplo, tem Eu já a vi festa de aniversário, né, dos 59 anos de Getúlio, que foi animada pelo Orson Welles. E já era famoso Ei, naquela isso é época. incrível, já é verdade é mesmo. verdade, e essa festa aconteceu no Cassino da Urca, ele animando, porque ele fazia parte daquela política de boa vizinhança do Roosevelt. americano, E veio é. para isso. Ele já tinha feito Cidadão Kane, já tinha feito aquele programa sendo da invasão de Marte, né, que foi um escândalo, estava todo mundo morrendo de medo, achando que a invasão, né, dos marcianos estava acontecendo mesmo no rádio e tal. E ele veio para fazer um filme, mas ele fazia propaganda, né, dos americanos. Né, e era muito engraçado, que você tinha aqui um ditador, né, que era o Getúlio, e ele falava, meu amigo do Roosevelt, do presidente Roosevelt e tal. E ele, enfim, era um ditador e o Roosevelt era um democrata, né, quer dizer, ele já ia para segundo ou terceiro mandato, né? Então tem esse pano de fundo assim das coisas acontecendo naquele momento, né? Que é um momento Que é político. eu acho que assim é um momento politicamente muito importante, né? Você tinha a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o mundo ameaçado, né? Pelo nazismo, pelo fascismo, e o Brasil e o Getúlio fazendo aquele jogo duplo, né? Namorava os americanos ao mesmo tempo os alemães, tirava dinheiro de um, né? Construía a siderúrgica nacional com dinheiro americano. Então, essa ambiguidade daquele momento Está é tudo muito aqui, em engraçado. Sagrada Família. É delicioso. Vale a pena conferir com certeza, né? Obrigado. Fez autógrafo e tal ou não, você não é só dado? não, eu fiz só lá em Bienal? Paraty, na Fez Flip. na Flip. Na Flip. Lá eu fiz, mas foram 2 horas, gente. Aliás, até foi o livro mais vendido lá da Flip. Eu fiquei muito orgulhoso, porque assim, tinha todas as feras, né, estrangeiras lá. E o livro, mas depois não fiz, não, só mesmo lá, porque é uma coisa muito penosa, você fica horas. Para quem vai, né? Você fica numa fila. Não, para quem vai e para quem assina. E para quem assina. 4 horas. Não é uma coisa. Tem outro dia eu encontrei um médico, até muito engraçado, que falou para o autor do livro, encontramos num jantar, ele falou para o autor do livro, já li metade na fila, esperando chegar mais autógrafo, depois eu não li o resto, mas a metade o cara chegou. Já serve para ler. Né? Aí pode chegar e dizer, agora não preciso mais, né? Já li. Olha, vou devolver. Volta aí daqui a pouquinho, tá, Zeni? Obrigadíssimo Obrigado por a ter você. vindo. Você sabe que a gente adora quando você vem, né? Eu também adoro. A gente é fã. Intervalo, a gente volta já para falar com a pesquisadora Elvia Bezerra sobre o acervo literário com que ela lida e para falar com Margarete Menezes, essa figura que vai cantar por aqui, Gil e Caetano. Sem censura no programa da TV Brasil. A Elvia Bezerra trabalha coordenando, dirigindo o acervo literário da Reserva Técnica do Instituto Moreira Salles. Ou seja, ela descobre coisas nessa reserva técnica, tem lá, tipo assim, Carlos Drummond de Andrade fazia caricaturas assim, de algumas pessoas, fez a Lígia Fagundes Telles, né? Não, são algumas caricaturas que ele fez de outras pessoas que estão no arquivo da Lígia. Ah, estão no arquivo da Lígia, ela tem isso. Tem arquivo da Lígia Olha lá que também. delícia. É. Raquel de Queiroz gostava de colecionar santinhos de primeira comunhão, muito bom. E santinhos de morte também. De primeira comunhão. Você recebeu esse material dos próprios autores e das famílias, né? Então os acervos estão lá, são 28 acervos, e como o Instituto tem como objetivo não só ser o guardião desses acervos, mas também de divulgá-los, então a gente vai desbastando, vai
abrindo arestas para fazer pesquisas nos acervos e descobrindo coisas, né? E nisso é muito curioso porque a personalidade daquele autor acaba se revelando. Quer dizer, a Raquel de Queiroz, a parte de correspondência, ela, pelo menos, não chegou no arquivo, né, as cartas, e ela certamente deixou no arquivo as cartas mais protocolares, muitos santinhos, e, no entanto, uma grande quantidade, mais de 3.000 crônicas. Ela foi cronista do Cruzeiro durante 30 anos. Né? Então, numa dessas buscas, a gente achou essa carta, uma carta do Paulo Mendes Campos para o Otto Lara Rezende. Que é linda. Aliás, vocês transformaram num livro. Um livrinho, Eu fiz a organização, escrevi um pós-fácil. É uma carta linda, logo que ele chega ao Rio, em 1945, em agosto, e vindo de Belo Horizonte, então ele está muito perdido, sem as referências de Minas, sem os amigos que já tinha formado o grupo, né? Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino e o Hélio Pellegrino. Então, ele muito sozinho aqui, já estava, o Fernando Sabino já estava aqui, desde 43. Então, ele, num momento de muita angústia, muita melancolia, ele escreve essa carta ao Otto. E eu achei tão linda que nós achamos que devíamos publicá-la nessa ediçãozinha pequena, que foi ilustrada com a foto. Quer ver? Você pode abrir aí na capa essa foto do José Medeiros, linda, olha, não é? Que linda. E é um fotógrafo que está muito representado agora na exposição do Cruzeiro, lá no Instituto. E então a gente lançou na Flip também, essa ediçãozinha. A única vantagem da gente ser mais velho, ficar mais velho, é que eu entrevistei os 4 juntos. Você... pois é. 4 Cavaleiros do Apocalipse. Não é uma maravilha? Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino. E na casa da Lucinha e do João Araújo. Isso aí... Isso é uma delícia. Foi numa da das gente outras... fazer. A única vantagem de envelhecer, viu, Margarete? Mas Vou te constrói avisar. a história, né? Curte, porque só tem essa. Mas o jeito de não envelhecer é morrer antes. Eu não quero. Pois é. Eu também prefiro a segunda hipótese. Cabelinho. certeza, vamos lá. Bota a lenda no sol, tira a lenda do sol. Ora, isso aí faz parte da vida. Elba, isso aqui... Isso aí é uma foto, o Otto Lara Rezende, está aí à direita. E embaixo eu botei o nome, é Alexandre, aqui na ponta. Isso de Orlete. Isso, e o outro é Egberto Mafra. Então, essas pesquisas também são reveladoras, às vezes, de coisas que você nem imagina. A companhia publicou a correspondência do Fernando Sabino com o Otto Lara Rezende, né? O Rio é tão longe. E, a uma certa altura, eu trouxe o trechinho aqui da carta, o Otto conta que tinha um chapéu horroroso e que os colegas na embaixada tocaram fogo no chapéu dele. Então, quando eu vi a foto, são mais de 2.000 fotos no arquivo do Otto, 2.166. E essa foto, meu Deus, o que é isso? Só tinha o nome das pessoas que estão na foto, que o Otto era extremamente cuidadoso, então ele escreveu atrás os nomes das pessoas. E aí, na carta, você quer que eu leia o trechinho? Posso? É um trechinho? Sim. Se for pequenininho, Bem pode. pequenininho. Ele diz assim... peraí. Será que eu vou achar aqui? Fiz umas colas aqui. Ele diz, o chapéu, coitado, realmente tomou uns ares capiaus, o chapéu que ele tinha. Virou chapéu de tio do Emílio Moura. Então, o Gautier preparou uma vaquinha e perdeu todo um dia para comprar um chapéu novo, tipo gelô, preto elegantíssimo. Fizeram um auto de fé, condenando o meu chapéu parisiense. Depois me botaram numa sala, solenemente, com todo o pessoal da embaixada servindo de inquisidores, sentados em alas em torno do réu. Leram-me o auto de fé, condenando o meu chapéu à queima. Então, essa foto é exatamente da queima do chapéu. Pós-condenação. Exatamente. Foi lido. Então, quer dizer, a foto vem ilustrar o... E o que você, por exemplo, vai fazer com os santinhos? Os santinhos Da ficam Raquel, lá. estão em exposição? Não. No momento eles estão lá no arquivo. A gente não pensou ainda em fazer O que nada vão com fazer? eles. São Vão tão fazer lindos, um não dia, sei né?
que ideia a gente vai ter. Esse aí foi de 2010, também no arquivo da Raquel de Queiroz, são os poemas dela anteriores ao 15. Então, a gente resolveu publicar nessa edição, que foi lançada em 2010. É bonito porque tem o poema e tem o... O facsímile. O facsímile aqui, Edição ó. facsimilar. O Acre. É. E vai por aqui. Dona Bárbara de Alencar, muito É. bom. Ela não era poeta, mas de qualquer maneira... Mas era Raquel de Queiroz. Era Raquel de Queiroz e foi antes E Drummond do 15, fez ela caricatura de quem? Drummond fez muita autocaricatura. Né? Eu conheço até alguns. Isso aí Isso é um curso que vai começar agora no dia 23 de agosto. É sobre o modernismo, também lá. Tá certo. Tá? E você está gostando de remexer nisso tudo? Eu adoro pesquisa. Tem acervo de quem? Além do Otto, tem do Otto. Do Otto, Paulo Mendes Campos, Da Raquel. Raquel Lígia, tem Mário Quintana, Érico Veríssimo, Ana Cristina César, Roberto Ventura, aquele estudioso de Euclides da Cunha, tem um outro euclidiano, que é o Olímpio de Souza Andrade, tem Paulo Otran. Olha, Paulo Otran. então você vai ter muitas possibilidades de trabalhar. Tem muitas. Então, a gente faz, são 3 vertentes, são cursos ou eventos, agora dia 18 nós vamos fazer sobre Mário Quintana, porque a obra dele está começando a ser relançada pela Objetiva. Então, a gente vai fazer uma conversa entre o Canaã e o Ítalo Morricone, uma leitura de poemas e tal. Tem o Hélio Pellegrino mexendo também, com né? esse. Tem o arquivo do Hélio também, do Hélio Né? Pellegrino. Do Hélio, eu queria ler só posso ler um trechinho, porque nessa busca eu vi uma carta do Otto para o Iglesias, em que ele conta quando ele conta... Faz o seguinte, eu converso um pouquinho com a Margarete, depois eu volto aqui no último bloco, aí cada um fala um pedacinho e você lê Tá certo. o nosso Hélio Pellegrino. É só um trechinho de Me amarro nele. Me amarrava muito nele. Oi? Era bacana demais o Hélio. Oh, né? ele é Que paixão, figura é. incrível. Né? Uma paixão. Margarete Menezes, uma Pois figura é. incrível, linda. Opa, obrigada, Lida. 25 anos, Margarete. De carreira, isso aí. É mesmo? 87, quando eu gravei a Faraó, né, que foi o primeiro sucesso Faraó. assim, da minha carreira. Então, desses aí, antes eu já, tocava na noite, fazia algumas coisas, mas foi o ponto assim principal, né, quando eu fiz o primeiro registro. Então, a partir daí que as coisas realmente começaram a caminhar comigo assim mais fortemente. Eu acho que você também detonou para o resto do Brasil, né? Uma Também. coisa mais Que eu Bahia. fazia teatro e cantava à noite. Então, a partir desse momento foi que a coisa Em Salvador começou a todo caminhar mundo mais. conhecia, mas a gente aqui porque não. eu participei de alguns projetos lá, o projeto Caymmi, né, que foi o primeiro, me projetou bem assim, na cidade, eu ganhei como melhor intérprete, né, logo no primeiro projeto Troféu Caymmi. Então isso foi somando, né, além das aparições de teatro, o pessoal de imprensa sempre gostou muito, falava muito de mim. E a partir do momento que eu gravei essa música Faraó, né, aquele momento samba reggae que foi do Olodum, tema do Olodum, então que as coisas começaram a acontecer mais no nível nacional e depois internacional também. Margarete, grande figura. Depois teve aquela música de Carlinhos Brown. O Dandalunda, que já foi Dandalunda, mais foi mais 2005, recente. 2006, por aí. Que também foi uma 36 música anos. muito bacana, assim, pra mim, Foi né? bárbaro, Tem o né? Elegibo, tem algumas coisas Tem que... muitos marcos, né? Se precisar de marco, tem vários. tem um bocado. E tem também o que você sempre teve, eu acho que desde anterior ao Faraó, que é uma certa credibilidade em relação a dentro da música baiana, né? Assim, a música baiana, Caetano, estou falando pós-baianos e pós-novos baianos. Dali para cá, né? Margarete Menezes, assim. Não, porque assim, eu acho que nós temos referências muito fortes, né? E eu tenho considerações a isso. Então, assim, para mim, essas referências me dão base também, porque eu acho que a memória é importante para você produzir, para você ser moderno, né? Então, o que me referencia, o que ajudou a construir a minha carreira vem da geração de Caetano, de Gil, de Milton Nascimento, né? De Elis Regina, de Maria Bethânia. Eles eram né? E continuam sendo. Continuam sendo, né? Até hoje, para você equiparar um trabalho assim, comparação ainda é muito difícil. Então, para mim foi muito importante ter aqueles refletores, né?
Pois é, mas o que eu falo é que eles também acreditaram, antes de todo mundo te conhecer, eles Sim, referendaram, sim, foi né? mesmo, foi sim. O Alcione, olha, as primeiras pessoas que falaram de mim na época foi Martinho da Vila, Alcione, Gil, Caetano, Bethânia, Elba Ramalho, foram essas figuras que foram também, além das pessoas lá da terra, né, mas os nomes nacionais, assim, já eram nomes nacionais que já me citaram, foram essas figuras, assim, a princípio. Né? É muito bom. E tem o trio ainda? Carnaval é um período, né, que a gente... eu não tenho trio elétrico, eu participo, eu canto também junto lá no período do carnaval, a gente participa, faz parte Nossa, daquele seu bárbaro. movimento. Também é outro olhar, né? Também a gente está... Também tem uma nova geração, tem novas propostas dentro do movimento da música, assim, do Carnaval da Bahia. E eu acho que a nossa geração contribuiu muito foi abrir o foco para essa questão da mistura mesmo, para mostrar que dá para você fazer uma música popular também alegre e com alguma qualidade. Então, eu, Carlinhos Brau, a Daniela Mercury, né, a gente tem um olhar voltado também muito para cultura, né? Cultura com a coisa popular, a arte com o popular. Então, eu acho que isso é uma referência muito forte que a gente traz no nosso trabalho, né? A identidade cultural é muito forte. E quando você vai para fora do Brasil, você acha que o teu trabalho também é compreendido, assim? Eu acho porque o Brasil ele tem essa força, né? Essa mistura, também tem uma mistura aqui dentro também. E a cultura brasileira é fora. Eu vejo isso, né? Quantos países existem no mundo e quantos países têm essa dinâmica que o Brasil tem em relação à cultura, né? Então, a gente está sempre, de alguma forma, surpreendendo, né? Às vezes negativamente, mas na questão de cultura e de arte, Mas eu acho que muitas vezes muito mais positivamente eu vejo isso, né? As representações são muito fortes, né? E se a gente for fazer uma análise assim também, por exemplo, o artista brasileiro, ele não chega na escola e já acha todas as ferramentas, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né, em alguns países da Europa. Você vai se formando ao longo do tempo, é um processo de formação do exercício do todo prática, dia, né? Na vida prática, real, né? né? Quando já tem outros países que quando já tem o talento na própria escola, você já encontra todo o equipamento que você precisa para desenvolver. Então, com essa defasagem, né, disso, e a gente conseguir colocar ter o Brasil como referência mundial de cultura, de música, artisticamente, em vários aspectos também, isso é uma coisa muito, muito legal da gente refletir um pouco, né? Que riqueza forte que tem aqui, que a gente consegue suplantar, né, a falta, né, com o brilho do que se produz, né? O talento. É o talento, né? Com certeza. Não é? O improviso e o talento. Com certeza. Nesse show você vai apresentar um cantor, é isso? Olha, esse show é o seguinte, esse show eu fiz assim muito por uma coisa de coração mesmo, né? De coração, a ideia, teve esse convite para fazer essa apresentação no Rival, era uma coisa acústica e tal. Então eu pensei de fazer essa homenagem a Gil e Caetano e convidei o Alexandre Leão, que além de ser um cantor, ele é um compositor e um excelente músico também. Então ele está vindo muito também para mim como apoio e também no momento ele faz uma participação para formar um grupo, né? Que tem o Alexandre no violão, o Theo Silva na guitarra, a Daniela Pena, uma percussionista maravilhosa que me acompanha também, e o Guto Messias. Então são dois percussionistas, né? Uma guitarra e um violão. Então é uma coisa muito simples, né? Sem despretensioso, mas com a intenção mesmo de homenagear o Caetano e o Gil por tudo que eles já proporcionaram a nós, né? Principalmente, posso dizer assim, a minha geração, que é muito forte a presença deles, assim, para a gente conceber, para a gente pensar, para a gente olhar a música, né? Muito forte. E você escolheu o repertório que você vai fazer no show baseado no seu coração? Eu acho que a gente vê muito eu assim, gosto mais, o que eu vivo, porque é muito difícil. Diz quando a mais gente respeito a mim, assim. Porque, por exemplo, se fosse para fazer um show só de Gil, já era difícil. De Gil e Caetano, você dividia, a gente pegou assim, 11 músicas de cada um, né? E então ficou muita coisa, que é muita coisa boa que eles têm, assim, sabe? É incrível como eles conseguiram. A gente sabe, que a gente conhece, transpor, né? É incrível toda como eles têm talento. É incrível mesmo. Então, assim, a gente pegou coisas lúdicas, algumas coisas mais profundas, né? Eu tentei ver assim a coisa do pensamento, do coração e do espírito. Né? A gente dividia assim mais ou menos a visão entre essas três coisas. E fazer também uma ligação entre essas
concepções, assim, esses temas nos dois, né? A ligação, como um fala desse tema e como o outro fala do mesmo tema. Então, nós fizemos esses parâmetros. Mas não vai ficar só nessas 2 apresentações, não. Olha, eu não sei. Acredito que não. Mas não é? Já fez um barulho, né? Assim, eu não imaginava. Mas começamos a ideia, assim, o pessoal já criou assim, um bochicho sobre isso. Então, acredito que a gente possa repetir isso também mais. Até lá na Bahia mesmo, o pessoal está pedindo já. Tem que ser. Eu vou esperar, porque o Alexandre Leão vem Alexandre aqui Leão daqui a pouquinho. vem. Então, vou para o intervalo e volto já para a gente ouvir Margarete e para a gente saber de outros detalhes mais. Ouvir o trecho do Hélio Pellegrino. Já a gente volta. Sem Censura, no programa da TV Brasil. A gente vai correr muito, tá? Lê o trechinho do Elvia Bezerra, da Instituto Moreira Salles, lendo o trechinho de Hélio Pellegrino. Tá. É um trechinho, numa carta do Hélio Pellegrino, de 15 de fevereiro de 69, quando ele estava na prisão e o Zueni estava preso com ele. Então, ele escreve ao Otto: ao meu lado esquerdo, na mesma fileira de camas, há 2, 3 a 3, uma em frente à outra, jaz o Zueni Carlos Ventura, da Visão. Você deve conhecê-lo. É outro homem excelente, com aquela paciência das crianças ou dos valentes. Ele está preso há mais de mês e aguenta firme, sereno, solidário, prestativo. Então, quando eu soube que o Zueni vinha, eu quis trazer esse trecho, porque é pequenininho, mas é muito tocante. É muito significativo. Nossa. Emoção, né? Olha, Zu, aguenta aí. Que barato. Nossa, Elvia, muito obrigada por ter trazido esse texto. Obrigado. Esse aqui é o nosso Zueni lançando Sagrada Família, nas melhores casas do ramo, pela internet, né? Lê aí, que vale a pena. A Neide mostrou pra gente todo o aproveitamento das sobras, das ramas, dos talos, das cascas, e a gente vai disponibilizar essas receitas do pavê de banana, do tabule, do carpaccio, do pavê, do tabule e da quiche, né? E a Patrícia Carvalho falou com a gente sobre a melhora dos nossos legumes. E esse livro aqui não é possível as pessoas adquirirem? Entre em contato com o Sesc. Então, sescrio.org.br. Tomara que você consiga esse livro, porque tem receitas incríveis dessa moça. Neide Marco e de outras Neides. Com certeza. Nesse sentido. Eu não resisto a esse e-mail, rapidinho. Aqui em casa somos eu e meu marido, 2 Neides. Claro que com produtos comprados na Feira do Agricultor toda sexta de manhã. A moranga, que fazemos caramelada para acompanhar o arroz e feijão de dias frios. Deixa as sementes e o bagaço, que ou vão ser refogados com alecrim, hortelã, sálvia, para comer junto ou para dar sabor ao arroz. A água do cozimento vai para o cozimento das massas, o caldo do feijão para o arroz, o regar a minha hortinha de sacada do apartamento. Olha que maravilha, essa é Karen Martins Engano, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bom. Preguiça de sofrer, é verdadeira ou fictícia que é a sua? A minha? É preguiça de sofrer. Preguiça de sofrer é verdadeira, exatamente. É verdadeira, Suzana. Suzana de Vitória, no Espírito Santo, adorou o texto e queria saber isso. Então, tem aqui uma letra para você de um compositor, te entrego depois. Temos aqui com o auxílio luxuoso do Alexandre Leão. Margarete vai fazer. Qual vai ser a canção? É uma só ou são 2? Não sei, vamos ver se dá tempo. Então tá, vou fazer... Espera aí que eu vou... Só um instantinho. Obrigado a vocês por terem vindo, a vocês, claro, Obrigado minha querida também, Lida. Alexandre. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser, ao som de Margarete. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu voltei. Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão
onde o que eu sou se afoga. Meu fumo, minha yoga, você é minha droga, paixão e carnaval. Meu bem, Meu bem, meu zen, meu zen, meu mal. Meu bem, meu bem, meu zen. você. Uau! Vamos fazer outra? Não adianta nem me abandona, não, não, oh, porque mistério sempre há de pintar por aí, oh. Pessoas até muito